Lucas capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. E clamamos ao Senhor que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração, trazer ao nosso coração as verdades da tua palavra, e que nesse caminho para Jericó nós possamos encontrarmos com o Senhor e termos a nossa vida transformada, assim como Zaqueu, para a glória do teu nome. Amém. Dizem que um certo dia... Agora já foi, o Hércules está pedindo a vinheta agora já estou no meio da pregação. Dizem que um certo dia, só pode transformar mesmo de leve. Dizem que um certo dia um pregador estava super animado, dizendo, e Jesus estava indo para Jericó. E enquanto Jesus estava para Jericó, Timeu correu em direção àquela árvore. E enquanto Timeu subia naquela árvore, Timeu ficava desesperado porque queria ver Jesus, e Jesus queria ver Timeu. E aí o obreiro chegou e falou assim: pastor, não é Timeu não, pastor, é Zaqueu. E o pregador, para não deixar feio, né? E Jesus, olhando Timeu naquela árvore, gritou: desce daí, Timeu, porque essa árvore é de Zaqueu. E Jesus, e aí ele segue a pregação, porque o pastor não erra, né? O pastor conserta ali. Jericó era uma cidade extremamente rica. O nome de Jericó significa lugar de fragrâncias. Como a região daquela área ali, águas termais, as águas quentes. E Jesus estava passando por Jericó pela última vez. Não passaria mais ali. E 2 pessoas tiveram suas vidas transformadas. Uma rica, ou a gente pode dizer que era um pobre, porque Zaqueu, apesar de ter suas posses, era pobre de espírito. E um pobre, que era o Bartimeu. Então eram 2 pessoas que tiveram encontro. E era a última vez, porque uma semana depois Jesus morreria. E aí é aquela noite onde Jesus vai se encontrar com Zaqueu. Era aquele momento que Jesus vai se encontrar com Zaqueu. É aquele momento que Jesus vai transformar a vida de Zaqueu. E o interessante é que Zaqueu significa justo. O nome de Zaqueu não representa em nada a pessoa que ele é. Porque Zaqueu era um publicano. E o publicano era aquela pessoa, o publicano era um judeu, funcionário público, que trabalhava para o Império Romano e que, além de cobrar impostos do seu próprio povo, ele também roubava, porque ele cobrava imposto além do exigido. E por cobrar imposto além do exigido, ele ainda passava a mão em algumas coisas para ele. Então, o publicano era tido como alguém que... Eu vou pedir para o vizinho desligar, sabe por quê? Eu vou pedir para ele baixar, porque me atrapalha. Eu entrado.
tudo ligado, o som tá ligado, mas não tem um pé de gente ali para poder pedir para baixar. Ele baixa, mas é porque eu não encontrei o Ayrton aí até agora. Vai lá, mano. Pede para ele assim, pô, dá uma baixadinha aí, pelo amor de Deus. Antes que o pastor ore e peça para o som queimar, ele não quer fazer isso. Mas está muito alto, eu me desconcentro. Realmente é um barulho aqui terrível. Então Jesus está passando por Jericó pela última vez. Uma multidão enorme passando por um lado e para o outro. E aí você encontra um funcionário público. Não era comum, eu falei sobre isso quando eu preguei sobre o filho pródigo. Não era comum um homem de alta patente sair correndo. Mas Zaqueu queria de alguma forma encontrar Jesus. E nesse desespero de encontrar Jesus, e ele por ser um homem de pequenininho, ele sobe numa árvore para poder encontrar Jesus. Ele sobe na árvore com a ideia de: eu preciso ver esse homem. Eu tenho que dar um jeito. E mesmo na sua loucura desenfreada de encontrar Jesus, mesmo nesse... Rapaz, será que o Hércules conseguiu o cara desligar? Não, foi a música que trocou de música. Agora que era hora de eu gritar lá. E mesmo nesse desespero, ele consegue subir na árvore, ele consegue falar com Jesus, ele consegue se encontrar com Jesus ali na beira do caminho, no caminho de Jericó. E o meu convite a você, ou a minha oração, é que hoje à noite esse lugar que se torne para você um caminho de Jericó, e que você se torne um Zaqueu, no bom sentido da palavra, um louco desesperado para encontrar Jesus, alguém que anseia de todo jeito poder encontrar Jesus, alguém que anseia de todo jeito poder descobrir quem é esse homem. Zaqueu de alguma forma tinha ouvido falar, a fama de Jesus chegou, e aquele homem queria saber o que Jesus era capaz de fazer na vida dele. Um homem que o encontro dele com Jesus tem diversos paradigmas quebrados, principalmente por ser publicano. Mas nesse processo de caminhar, nesse processo de encontrar Jesus no caminho, a gente vê um encontro de salvação que acontece entre Jesus e Zaqueu. E esse mesmo encontro é um encontro que vai acontecer. Tomara que não tenha sido a troca de música, gente. Se for, o cara desligou tudo, oh, meu Deus. O Hércules é um homem. Ou se o Hércules não voltar, a gente tem que ir lá salvar o Hércules. Você é demais, cara. Você é demais. Seu poder de persuasão. Aí, ó, resolveu minha vida. Depois você entrega lá a oferta do culto, você leva para os cabras lá. Porque tem que agradecer a eles. O Ayrton estava aí? Estava? Hã? Tá. Só não vou falar que ele estava bêbado porque está na internet. Que vai ficar, depois ele assiste e vai descobrir que eu falei que ele estava bêbado. Não vou falar isso aqui não, para não cair na internet. O meu vizinho estava porre. Então essa era a última oportunidade que Zaqueu tinha. E essa também pode ser a última oportunidade que nós temos. E por isso que nesse processo, Zaqueu tem um encontro de salvação. Um encontro que transforma a vida dele. E nesse encontro de salvação, a gente precisa entender alguns princípios para que possamos alcançar o objetivo do Evangelho, o objetivo da palavra de Deus. E o primeira percepção que eu preciso ter é que Jesus está me procurando. E eu acho interessante que no versículo 5 a Bíblia diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus é quem procura Zaqueu. É Jesus que está aqui, ó, olhando e notando as pessoas, e de repente a Bíblia diz que Jesus olha para cima e vê Zaqueu em cima daquela árvore.
Apesar de todos os nossos esforços para encontrar Jesus, toda a ação de salvação começa primeiro com uma ação de Jesus por nós. Falava sobre isso aqui na quarta-feira. Eu posso convencer você por meio da homilia, da sua moralidade fraca. Eu posso convencer você de que existem coisas que você faz errado e que você precisa mudar. E você pode deixar de ser uma pessoa moralmente excluída. Mas só quem pode convencer você do seu pecado é Jesus. A Bíblia diz que, João 16:8, que o Espírito convenceria a mim do pecado, da justiça e do juízo. A primeira ação para salvar a mim e a você é os olhos de Jesus olhando e me procurando, porque cada um de nós é importante. Nós seremos o canal, mas é Jesus que está olhando e procurando. Quem vê Zaqueu primeiro é Jesus. É Jesus que olha para ele. É Jesus que toma a iniciativa de mudar a vida de Zaqueu. É Jesus que toma a iniciativa de mudar a minha vida. É Jesus que toma a iniciativa de mudar a sua vida. Não deixa o Rodrigo fazer falta, não. Pega uma água para mim ali, meu filho, pelo amor de Deus. Tem um bebedouro aqui agora, que é só enchendo o bebedouro. A garganta deu uma falhada. Lucas 19:10 diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. E o perdido era eu e você. É Ele que veio buscar. É Ele que veio buscar. E talvez aí tenha essa crítica feroz e enorme em cima do conceito de aceitar Jesus. Que Finney, um avivalista do século XIX, ele foi o primeiro a tomar essa ideia de convidar as pessoas a aceitarem Jesus. E hoje há ainda um movimento que tenta de alguma forma consertar isso, porque a gente chega na ideia de que Jesus está se humilhando a mim. E aí eu preciso aceitá-lo. E aí você às vezes inverte que o conceito não está errado. Mas talvez a forma que a gente faz é achar de que assim, não, ele está doido atrás de mim aqui, ó, e eu vou dar uma chance para ele. Quando nós nos achegamos a Ele, é porque Ele já se achegou a mim. Ele já tomou a iniciativa. Ele é que conhece bem a minha história e é Ele que quer transformar a minha história. Ele toma o primeiro passo. Então você diz assim, não, hoje eu decidi entregar minha vida para Jesus, mas Ele convenceu você de fazer isso. É o Espírito dele que me convence a largar mão das minhas vontades, porque os seus olhos estão me procurando em todas as árvores. Segundo, no caminho de Jericó, eu entendo que Jesus está me procurando. No caminho de Jericó, eu entendo que Jesus diz que o tempo é hoje. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz: eu te conheci no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Ele não está falando que o dia da salvação é amanhã. Ele não está dizendo que o dia da salvação é depois do culto. O tempo é agora. E Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. Desce, moleque. Desce daí, Zaqueu. Desce aí, porque chegou a sua hora de ter a sua vida transformada. Desce daí e desce depressa. O meu encontro com Jesus não pode esperar. Quando eu entendo que eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer isso depressa. Eu preciso tomar um passo rápido. A salvação é uma questão urgente. Por isso, não endureça seu coração. E é isso que Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 6 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Era para estar aqui.
Ah, não, é segundo. Oh, meu Deus. Ixi, veio até uma garrafa aqui. Eu não sei se você que está em casa está ouvindo, mas o pessoal aqui baixou a música, só que eles estão cantando a música da Rita. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Esse marido não existe, mas essa música me ensina sobre Jesus. Quantas facadas eu já dei em Jesus, e Jesus para mim assim, você pode voltar, cara, eu perdoo as facadas que você me deu. Eu perdoo as traições que você me fez. Quantas vezes eu cheguei para Jesus envergonhado como a Rita. O cara não vai me querer mais. O que eu fiz com ele é impossível. Mas Jesus é o cara dessa música. É Jesus que diz assim, não importa o que você fez, não. É agora o dia sobremodo oportuno. Eu perdoo a facada, a traição, o beijo que você deu, a hora que você me negou e você disse que não me conhecia, eu perdoo o que você fez. Então, Jesus está em todo lugar, até mesmo na música do Thierry. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. A salvação é urgente, e por isso que Jesus diz a Zaqueu, Zaqueu, desça correndo, macho. Desça correndo, porque é hoje o dia da sua salvação. A salvação é uma questão urgente, eu preciso entender. Eu preciso entender de que diante de Deus, Deus providenciou Jesus para que eu não tenha medo, para que eu me achegue a Ele, para que eu entenda que Ele está me procurando e para que eu entenda que o tempo é hoje. O tempo é hoje. A salvação é uma questão de urgência. Jesus, uma semana depois, morre e não pode mais encontrar com Zaqueu, nem com Bartimeu, nem com ninguém. E aí eu penso na terceira situação. A terceira situação é que Jesus está buscando relacionamento. E essa semana nós pensamos muito sobre relacionamento. Eu encerrei nosso projetinho lá, nossa campanhazinha de provérbios no grupo lá, falando de relacionamento. Conversei muito com a Liliane sobre essa semana, sobre essa questão de relacionamento. Jesus não quer ritos. Se você é uma pessoa que não merece receber a visita ilustre de um sacerdote, o pastor não deveria ir nesse tipo de casa. Eu não consigo pensar aonde é que eu vou ser luz se não for no meio das trevas. E Jesus entra nas trevas da casa de Zaqueu, porque a luz ia chegar lá. E por isso eu preciso entender de que é de relacionamento que Jesus está buscando. Nós não podemos conhecer Jesus igual nós conhecemos as personalidades políticas. Nós não podemos conhecer Jesus igual nós conhecemos os astros de futebol, de cinema. Nós precisamos conhecer Jesus de conviver, de Ele entrar em nossa casa. Você conhece Jesus? Conheço. Domingo eu sempre me encontro com Ele lá e eu sempre vejo o pastor falar sobre Ele. Quem é Jesus para você? É para você. É esse relacionamento com Ele que eu preciso buscar. E Jesus diz, Zaqueu, eu já te procurei. Zaqueu, eu já te falei que você tem que vir rápido para mim. E você chegou para mim, Zaqueu. Mas eu não quero só falar com você aqui hoje e você vai embora. Eu quero ficar na sua casa. Eu quero ficar na sua casa, Zaqueu. E não importa o que as pessoas irão dizer sobre você, Zaqueu, porque o seu relacionamento é comigo. A segunda circunstância que a gente precisa pensar sobre o caminho de Jericó é que Jesus está salvando. O versículo 9 e 10 diz:
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação em sua casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós não somos salvos porque fazemos parte da religião dos crentes, dos evangélicos. Religião não salva ninguém. Não ache que o fato de você ser vinculado a uma igreja evangélica lhe garante que você é salvo. Hoje está quase ao contrário. A gente está quase fugindo, a gente está querendo não fazer parte do movimento crente mais. Não é religião que salva. Não é porque nós desenvolvemos um fantástico projeto social que nós vamos para o céu. Não é porque nós viemos para cá no sábado, ficar aqui a semana toda com esse tanto de menino atribulado aí, que nós iremos para o céu. Não é porque fazemos coisas corretas, temos uma vida moral. Opa, graças e paz, meus irmãos. Chegou ali o santo homem de Deus. Recebam o santo homem de Deus com a salva de palmas. E a gente tem aquela postura que nós chamamos de postura de crente, que não passa de soberba protestante. Um homem de moral ilibada, não se corrompe, que tem Deus acima de tudo. Mas não é assim. Nós somos salvos por causa da obra de Jesus e por causa daquilo que Jesus fez. Nós somos salvos porque nós acreditamos. E é a nossa fé em Jesus que vai nos levar a atitudes corretas e não ao contrário. Nós somos salvos por causa dele, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer: olha, eu vou para o céu porque eu sou um homem correto. Não vai. Não vai. Eu vou para o céu por pura misericórdia de Deus, que enviou Jesus para morrer em meu lugar. E eu preciso acreditar de que aquilo que ele fez vai me dar direito a alguma coisa. E é por isso que a salvação é pela fé. É por isso que é pela fé. É por isso que é uma questão de crer. Você ganhar um prêmio sem merecer ganhar o prêmio e sem fazer nada para ganhar esse prêmio. Porque todas as vezes que você fizer alguma coisa para você ser salvo, deixou de ser graça. Passou a ser mérito. Passou a ser lei. Nós não somos, tudo que nós fazemos, o projeto que nós fazemos, uma vida cristã exemplar, a participada da religião que nós participamos, fazemos isso porque ele nos salvou. E não porque fazemos isso para sermos salvos. Ouvi uma mensagem essa semana que o pastor disse: tire o inferno da religião protestante. Tire o inferno da religião protestante e veja quantos ainda ficarão. Você acha? Quantas pessoas estão seguindo Jesus apenas com medo de não querem ficar eternamente do lado de Satã? Eu não quero. Quantas vezes você ouve isso? Eu não quero ir para o inferno. O problema dele não é nem ir para o céu, o problema é não ir para o inferno. É um tipo de salvação egoísta. E Jesus está dizendo: olha, é eu que estou salvando Zaqueu. Sou eu que estou fazendo transformação na sua casa. Sou eu, não é você, não é a sua vida, não são os seus méritos, não são os seus deméritos, não são os créditos que você tem, não são os débitos que você tem. Sou eu que estou fazendo. É eu que vou salvar você. É por causa da obra que eu fiz. No caminho de Jericó, eu preciso perceber de que Jesus está me procurando em cima das árvores. No caminho de Jericó, eu preciso perceber de que Jesus está dizendo que a salvação é urgente, é hoje.
no caminho de Jericó, eu preciso perceber que Jesus está buscando se relacionar comigo. E não apenas de um encontro momentâneo. No caminho de Jericó, eu preciso perceber que é Jesus que está transformando. E sabe o que é interessante? Eu concluo. Zaqueu, ele mostra o caminho de salvação, o caminho que Jesus faz na vida do homem. Porque quando Jesus diz, desça depressa, ele obedece. Ele desce da árvore. Quando ele ouve Jesus dizer, desça, ele faz o que Jesus diz. Quando Zaqueu recebe Jesus, a vida dele não se torna um inferno. Quantas pessoas que a gente vê hoje, que a pessoa entra na igreja, a vida dela vira um inferno, porque ela transformou a religião num modelo de vida tão infernal, que a sensação que a gente tem é assim, pelo amor de Deus, sai da igreja, você era uma pessoa melhor longe de Jesus. A Bíblia diz, versículo, se eu não errar aqui, 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quando é Jesus que nos salva, há satisfação em nós. É bom viver para Jesus. E não pense, meu Deus, agora que eu virei crente, cara, que dificuldade que é. Jesus, quando entra na nossa vida, Zaqueu o recebe com alegria. É um prazer ter Jesus em nossa vida. Saber que Deus é onipresente não pode gerar em nós medo, mas sim segurança. Quando eu fico preocupado, caramba, Deus está em todo lugar, e o fato de Deus estar em todo lugar, isso me gera uma preocupação. Isso me gera um medo de que Deus vai me ver fazendo minhas coisas. Pelo contrário, o fato de saber de que Deus está no meu quarto, na minha casa, na minha sala, no meu trabalho, isso me dá segurança. Eu posso descansar. Deus está ali cuidando de mim. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Zaqueu está disposto a servir os pobres. Zaqueu percebe a primeira necessidade. Eu preciso cuidar daqueles que eu maltratei. Eu preciso cuidar dos mais necessitados. Ações sociais como o acolher que nós fazemos, não é fazer aquilo que o que ninguém faz, é missão da igreja. É missão da igreja. Nós devemos cumprir a missão da igreja. Cuidar do pobre, do excluído, é missão da igreja. Isso tem que queimar no coração daqueles que convertem. Aqueles que se encontram com Jesus vão perceber que do lado há alguém precisando de Jesus e do alimento também. Zaqueu diz, eu dou metade do que eu tenho para os pobres. Zaqueu conhecia a situação dos pobres. Zaqueu está disposto a corrigir seus pecados. Ele diz ainda no versículo... versículo 8, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação na sua casa. Mudou Zaqueu. A sua vida mudou. Nós transformamos aqui. Jesus transforma a vida de Zaqueu. Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento. E demonstrando esse arrependimento sincero, Jesus diz, hoje houve salvação em sua casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A mensagem é a árvore. A pregação é a árvore. Você é Zaqueu. Eu lhe convido a subir o mais alto possível dessa árvore. E não precisa se preocupar se você vai ver Jesus ou não. Ele vai olhar para cima e Ele está procurando você. E é Ele que vai dizer, desça depressa, o tempo
é hoje. E o que eu tenho que fazer é fazer como Zaqueu. Ouvir a voz de Jesus e decidir fazer. É olhar pelos pobres. É corrigir os meus pecados. Pedir perdão e largar de lado. Não se preocupar se alguém vai dizer, olha lá, se juntando com o publicano. Deixa Jesus entrar na sua casa. Mas pastor, eu nem casa tenho. É o seu coração. Abra seu coração para Jesus. E diga a Ele, Senhor, eu estou aqui em cima dessa árvore. Olha para mim. E como diz a música do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida e mexe com as minhas estruturas. Deixa Jesus mexer nas sapatas, nas colunas, nas estruturas da sua casa. Mas nunca com medo. Receba Jesus na sua vida com alegria. Vamos colocar de pé? E se você decide, nessa noite, subir na árvore. Se você decide à noite dizer assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Você decide subir na árvore. Você decide ouvir o chamado de Jesus. Fala para Ele. Senhor, entra na minha casa e transforma o meu ser. Muda a minha vida e muda o meu interior. Baixe sua cabeça, eu quero orar junto com você. E se você aí que quer decidir ouvir o grito de Jesus dizendo, desce depressa. Fale para Ele, Senhor, eu estou descendo depressa, estou indo recebê-lo com alegria. Fica na minha casa e transforma a minha vida. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça, pela paz do Senhor que excede todo entendimento. Coloco diante do Senhor a vida daqueles que estão aqui, como Zaqueu, subindo o mais alto possível, esperando o Teu olhar para chamar e dizer, desce depressa. Encontre corações como o de Zaqueu, que descem depressa, correndo em direção ao Senhor. Encontre coração como de Zaqueu, que desce depressa e o recebe com alegria, e que ouve o chamado do Senhor dizendo para ir morar em suas casas e transformar suas vidas e transformar suas histórias. Deus, em nome de Jesus, transforme vidas pelo poder da Tua palavra, e que pela fé em Jesus pecados sejam perdoados, vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Não nos permita nos prender em meio à religiosidade, a ritos, mas que possamos nos envolver com o Senhor por meio de um relacionamento sincero, onde o Senhor transforma a nossa vida e nós percebemos o Teu mover. Nós pedimos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar. Para você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe sua vida.